O Hezbollah confirmou agora há pouco a morte do líder do grupo, o Hassan Nasrallah, e o exército israelense, lembrando, já tinha dito que matou o secretário-geral do grupo num ataque a Beirute, ataque que aconteceu ontem, sexta-feira. Segundo os israelenses, ele estava dentro do quartel-general do grupo quando foi atingido por essa explosão. A gente vai ao vivo agora até o Oriente Médio, onde está o nosso repórter Michel Gavendo, que traz as informações para atualizar tudo o que está acontecendo neste momento. Lembrando, né, Israel foi o primeiro a comunicar a morte de Nasrallah e agora a gente tem agora há pouco a confirmação por parte do próprio Hezbollah, que desde ontem não se manifestava de forma oficial. Michel, bom dia para você. Olá, Muriel. Olá a todos. Sim, e nesse ataque, agora a confirmação da morte de Nasrallah, o Irã diz que isso muda as regras do jogo na guerra no Oriente Médio, que já dura quase um ano. Os ataques israelenses aconteceram ontem no bairro, que é o reduto do Hezbollah na região sul do Líbano. Esse bairro se chama Dahia e foram usadas bombas pesadas. Até 6 prédios foram destruídos nesses ataques. Segundo as informações, foram aquelas bombas que têm capacidade de perfurar concreto e só explodem depois que entram nesses abrigos. Hassan Nasrallah era o secretário-geral do Hezbollah. Ele começou a sua carreira, a sua vida política, a sua vida da resistência a Israel, ainda adolescente, com 16 anos de idade. Agora, ele completou, em agosto, 64 anos. Ele passou por diferentes grupos até ser um dos fundadores do Hezbollah na década de 80. Em 1982, Israel invadiu o Líbano para combater grupos palestinos que de lá também faziam disparos e ataques contra Israel. Nasrallah, que é de uma outra vertente da religião islâmica xiita, ele fundou então um grupo para ajudar e para combater os israelenses no Líbano e desde então o grupo vem crescendo, recebeu apoio logístico e de treinamento e de armas e financiamento do Irã. Nasrallah, segundo Israel, estava no bairro, estava nesse quartel-general do Hezbollah, que foi atacado, com outras lideranças do Hezbollah. Não há confirmação de quais comandantes do grupo estavam também nesse local. Segundo o Ministério da Saúde do Líbano, há muitos mortos e feridos, porque esse local, esse quartel-general, ficava num bairro civil, mas ainda não há confirmação do número total de mortos. O exército israelense havia comunicado, disse que tinha informações precisas da localização de Nasrallah nesse local que foi atacado, mas passaram-se mais quase 10 horas até o Hezbollah confirmar a morte de Nasrallah. Nasrallah, um dos principais líderes dos grupos que dizem ser a resistência a Israel em todo o Oriente Médio, líder do Hezbollah. O Hezbollah, a maior força paramilitar xiita da região, com mais de 100 mil combatentes, com armas capazes de provocar danos, com mísseis e foguetes, que Israel diz estar atacando agora, principalmente na última semana. Antes da morte de Nasrallah, Israel já havia destruído, atacado outros locais em Beirute e em todo o Líbano. Inclusive agora, nesse momento, continuam os bombardeios israelenses no que os militares dizem ser armazéns de mísseis e armas do Hezbollah por todo o Líbano, mas principalmente na região sul, que é a região onde há maior concentração de população xiita e de maior apoio ao Hezbollah. São informações que estão chegando ainda. Beirute voltou também a ser atacada na manhã deste sábado por Israel. Israel afirma que está destruindo depósitos de mísseis contra navios. Segundo Israel, o Hezbollah também escondeu entre o bairro civil mísseis capazes de atingir barcos e que colocavam em perigo, segundo os militares israelenses, também a marinha mercante na região do Mediterrâneo e também os campos de gás. Israel tem campos de extração de gás natural na região do Mediterrâneo. Israel classifica Nasrallah como um arquiterrorista. Um comunicado do exército israelense afirma que ele foi responsável durante mais de 30 anos por múltiplos ataques e assassinatos de soldados israelenses e também de civis. As primeiras reações no Líbano
são de espanto, porque os ataques foram muito fortes. Há relatos de que as bombas provocaram uma sensação de terremoto na capital, Beirute. Israel entrou logo em seguida, com a confirmação da morte de Nasrallah, também em estado de alerta. Também agora de manhã, muitos disparos do Hezbollah, ainda a partir do sul do Líbano, principalmente contra a região norte de Israel. Durante a madrugada, houve ataques também em direção à Cisjordânia, em direção ao território ocupado por Israel, que fica na linha da região central de Israel, mas não houve essa resposta que era esperada aqui também de ataques do Hezbollah contra Tel Aviv e contra a região central de Israel. Muriel.